Quando a gente conversa com as pessoas e pergunta para elas se elas fazem exercício ou por que não fazem exercício, a maioria delas responde que não tem tempo para fazer. E eu não tô aqui para julgar, a gente sabe que a nossa rotina hoje em dia é uma loucura, nosso tempo realmente é muito curto. Mas pode ser que você pense que não tem tempo para fazer exercício porque você precisa de 2 horas livres todos os dias para fazer um exercício de verdade. E felizmente a ciência hoje já conseguiu mostrar que sim, é possível fazer exercício usando um tempo menor e tendo resultados muito interessantes em relação à força muscular, à hipertrofia muscular e também para a melhora do estado geral de saúde. Ou seja, mesmo se a sua rotina for muito intensa, é possível encaixar o exercício em algum momento ali. Vem comigo que eu te explico no caminho. Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e aqui é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. A ciência já mostrou que é possível treinar mesmo com pouco tempo e ter resultados positivos para a sua saúde. Olha que notícia boa! Para dar embasamento a essa informação, eu vou trazer aqui algumas informações que são provenientes de estudos científicos e destrinchar todas elas aqui com vocês. Quando eu falo de exercício aqui nessa aula, eu estou me referindo especificamente aos exercícios resistidos, certo? Ao treinamento de força principalmente. A gente sabe que o treinamento de força é capaz de deixar os seus músculos maiores, mais fortes. Ele pode fazer com que você demore mais para se cansar enquanto está fazendo uma atividade. Isso é maravilhoso porque a sua produtividade aumenta quando você está nessa condição física. Você vai ter mais facilidade para subir e descer escadas, para pegar o seu netinho no colo, para carregar uma sacola, para se levantar do sofá, para trabalhar, para poder se divertir. Além disso, o exercício também diminui o risco de você sofrer um problema cardíaco, além de prevenir outras várias doenças, incluindo o câncer, alguns tipos de câncer especificamente, além de trazer um enorme bem-estar. E justamente por ele estar associado a tantos benefícios, que o treinamento de força é um tipo de exercício recomendado para toda a população, no mundo todo. Se você olhar as diretrizes, que são documentos publicados por grandes instituições que dão orientações sobre a prática de exercícios, todos eles são unânimes em dizer que as pessoas precisam fazer treinamento de força. A criança, a gestante, o adulto, o idoso, o cardiopata, a pessoa que tem asma, a pessoa que tem dores crônicas. E quando eu falo treinamento de força, não necessariamente tem que ser a musculação tradicional. A gente pode considerar nesse grupo o pilates, o treinamento funcional, enfim, hoje existem várias modalidades que vão promover o aumento da força muscular. Mas a gente sabe que não é fácil. Existem vários desafios para a gente começar e para a gente continuar a fazer um exercício, não é mesmo? Até é muito comum a gente ver em academias, vários profissionais falando assim que a pessoa vai na segunda, vai na terça, vai na quarta, aí de repente na quinta e na sexta já não vão mais. Ou então, se a gente pensar no ciclo de um ano, as pessoas costumam ir mais naqueles meses mais quentes, no verão, e depois quando chega o outono e inverno, a frequência já diminui bastante. Ou ainda, às vezes a gente está passando por algumas fases na vida em que a nossa rotina é muito apertada. Se a gente considerar uma pessoa que trabalha em 2 ou 3 lugares, se a gente pensar numa mãe que acabou de ter um nenenzinho, ou naquele trabalhador que gasta 3, 4 horas para ir e para voltar do trabalho. Então realmente não é fácil, a gente tem muitos desafios e às vezes aquele tempinho que a gente tem disponível ali livre no dia, a gente quer mais descansar. Quando a gente observa os dados da população mundial, a gente vê que 1/4 da população mundial é sedentária. E no Brasil, cerca de 70% das pessoas são sedentárias. Esse é um índice muito alto. As pessoas sedentárias têm mais chances de desenvolver uma série de doenças. E o mais triste disso tudo é que são condições que poderiam ser evitadas se essas pessoas fossem ativas. Por isso a gente precisa pensar em meios de tornar a população mais ativa. Não adianta fazer só nas férias ou só no verão, em períodos específicos do mês ou do ano. Os profissionais da saúde têm aí um grande desafio, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, o médico, de incentivar, de fazer com que essas pessoas
realmente coloquem o exercício na sua rotina, que ele faça parte do seu estilo de vida. Então nós já vimos que o fortalecimento muscular é um exercício fundamental para todos e nós já vimos também nessa aula que a falta de tempo é um grande problema apontado por um grande número de pessoas. Sabendo dessas questões, então os pesquisadores levantaram a seguinte pergunta: e se a gente conseguisse montar um programa de exercícios que não demoram muito para serem feitos, a fim de incentivar essas pessoas a serem mais ativas? Já vou dar um spoiler aqui que tem notícia boa nessa aula. Então vamos acompanhar esse raciocínio para a gente entender como isso pode ser feito. Como costuma funcionar no modelo tradicional? Vamos pensar na musculação, no treinamento de força, que a pessoa vai lá na academia e começa a fazer o seu programa. Geralmente ela recebe uma planilha na qual ela vai fazer exercícios que trabalham o corpo todo. De uma maneira geral, são ali de 2 a 4 séries para cada exercício, até 15 repetições por série. Isso vai depender muito dos seus objetivos, se você é iniciante ou avançado. De uma maneira geral, ele é montado assim. O professor vai estabelecer uma quantidade ali aproximada de 8 a 10 exercícios para você fazer. Ele vai te orientar em relação a fazer pausas, e elas são necessárias. Ele também vai te orientar a ir à academia pelo menos 4 vezes por semana. E ele também vai falar para você que é importante fazer um aquecimento, um alongamento, talvez antes, talvez depois, talvez antes e depois. Então, olha só, se a gente considerar todas essas etapas aqui, considerando também o tempo que a pessoa vai levar para ir e voltar da academia, o tempo que ela vai demorar para se arrumar, para tomar banho, a gente pode estimar aí que mais ou menos 2 horas por dia podem ser gastas. Pensando nisso, os pesquisadores pensaram em formas de mexer nessas variáveis, volume, intensidade. Será que precisa ir tantas vezes assim? Será que precisa fazer todos esses exercícios? Se não precisa, quais devem ser priorizados? Quais são os tempos de descanso mínimos para que a pessoa faça o exercício de forma segura? Para que num todo ela tenha os resultados desejados, pensando principalmente em hipertrofia muscular, em ganho de força muscular e saúde geral, mas sem tomar tanto tempo assim. A gente vai ver que é possível. Agora, uma informação importante aqui. Essas orientações que eu vou passar a seguir, elas foram feitas pensando na população geral, tá? Eu não estou dizendo que isso é interessante para quem tem alguma doença, para quem está indo na academia para tratar um problema de saúde, ou para uma pessoa que tem alguma limitação específica, e isso também não se aplica a atletas. Até porque quando a gente fala de atleta, esse é o trabalho dele, né? Então ele precisa treinar em volumes e intensidades diferenciadas de acordo com o período do ano, de acordo com a temporada. Então se a gente pensa nessa população, não dá para economizar muito tempo na academia. Bom, se nosso tema aqui é falar sobre o tempo de exercício, o tempo de treinamento, a gente precisa falar de volume, a gente precisa falar de frequência de treinamento. Quantas vezes a pessoa precisa ir na academia ou no Pilates? Considerando que a semana tem 7 dias, se você vai 3 dias, você já está indo menos da metade. Mas a gente sabe que já é difícil para muita gente ir 3 vezes por semana. Algumas pesquisas estão mostrando que é possível a gente ter efeitos de treinamento semelhantes treinando, olha só, 1 vez por semana. É isso mesmo, 1 vez por semana, em comparação com uma frequência mais alta, desde que o volume semanal seja igualado. Então, muita calma nessa hora, porque a gente precisa interpretar essa informação com cautela. Eu não estou dizendo aqui que você pode ir 1 vez por semana e que tá tudo certo. Tem algumas ressalvas nessa informação. Então, o que os pesquisadores viram é que se o volume de exercício que você faz em um dia for equivalente ao volume de exercício que você faz em 2 dias, em 3 dias, tá tudo certo. Então aí a gente precisaria analisar o seu exercício e ver quantas repetições de determinado movimento você faz por semana. Vamos considerar que você vai à academia 4 vezes por semana. Então você vai contar quantas repetições você faz de determinado exercício e vai buscar concentrar isso em menos dias. E aqui que tem que tomar cuidado pelo seguinte:
Se você for apenas um dia, talvez esse volume fique muito alto. Então, talvez 2 dias, né? Aí você vai fazendo um ajuste ali, considerando essas variáveis. Se você puder ir 2 dias, vai ser melhor do que ir 1, porque aí você distribui melhor esses exercícios, esse volume semanal que é necessário realizar. Então, mais uma vez, não é simplesmente você cancelar os outros dias e falar, eu só vou na segunda. E aí você faz a mesma planilha que foi passada para você, considerando que você vai 4 vezes por semana. Se você fizer isso, você está colocando uma dose de exercício insuficiente para o seu corpo. Eu sempre faço a comparação do remédio, né? O médico passa para você assim, olha, você tem que tomar 500 miligramas desse remédio de 7 em 7, por 7 dias, de 12 em 12 horas. Aí, de repente, você toma só 200 miligramas. O que vai acontecer? Não vai ter o efeito terapêutico desejado. Quando a gente fala de volume de treinamento, ela é uma das variáveis importantes do treinamento de força. Então, o que essas pesquisas disseram é o seguinte: se você tiver um volume total semanal igualado, é possível fazer exercícios indo menos vezes por semana na academia. As recomendações atuais também dizem que nós devemos fazer aproximadamente de 2 a 4 séries de exercícios por grupo muscular e devemos ir de 2 a 3 vezes por semana na academia para fazer esse treinamento. E o que tem sido visto na atualidade é que se você fizer uma série por grupo muscular indo para a academia 3 vezes por semana, você já pode ter benefícios relacionados à hipertrofia e ao ganho de força muscular. Então esse é um outro ponto de vista, né? Porque quando a gente fala que não tem tempo, a gente pode se adaptar de várias formas. Ou você continua indo todos os dias, ou 4 ou 5 vezes por semana, mas fazendo treinamentos que duram menos tempo, ou você pode fazer adaptação, como eu falei no slide anterior, de você ir menos vezes por semana na academia. Aí é algo interessante que você pode conversar com seu professor e se ajustar de acordo com a sua rotina. A gente tem várias profissões, né, como por exemplo enfermeiros, profissionais da saúde, que trabalham naquelas escalas de 12 por 36. Então, realmente, em alguns dias a pessoa não vai poder ir na academia, enquanto que em outros ela vai ter uma janela de tempo maior. Talvez para pessoas com esse perfil de trabalho, de disponibilidade de tempo, seja interessante pensar daquela forma, de concentrar as atividades, né, fazer um volume maior no determinado dia e, em contrapartida, ela não precisa ir tantas vezes por semana na academia. Agora, para essa situação que está sendo colocada aqui, né, é um outro cenário no qual a gente pensa em reduzir o tempo da sessão. Então, em vez de fazer 2 a 4 séries, ela vai fazer apenas uma série por grupo muscular. Mas ela continua indo para academia 3, 4 vezes por semana. E o legal, gente, é que tudo isso que eu estou falando aqui é comprovado. Nós temos estudos mostrando isso. Não é baseado no achismo, nada disso. E o ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte, inclusive, fala que esse tipo de treinamento reduzido, né, uma série 3 vezes por semana, pode ser muito bom, ele pode ser bem-vindo para pessoas idosas ou para aquelas pessoas que estão começando a treinar. E olha só que interessante o que esse estudo mostrou. Pessoas que fizeram uma única série de exercícios com 6 a 12 repetições, trabalhando na faixa de 70 a 85% de 1 RM, que é a intensidade, frequentando a academia de 2 a 3 vezes por semana. Esse estudo mostrou que nessas configurações já é possível aumentar a força muscular. Só tem um detalhe nesse estudo que eles fizeram com homens que já eram treinados. E eles consideraram como treinados aquelas pessoas que tinham pelo menos já 1 ano de experiência de frequência na academia. Nesse caso, a gente está vendo novamente uma situação na qual a pessoa continua na sua frequência normal, de 3 vezes por semana, só que ela tem uma sessão de treinamento mais enxuta. Agora, uma outra pergunta que você pode se fazer nesse momento: será que esse tipo de exercício, essa configuração de prescrição,
vai ser efetiva para todos os grupos musculares? Será que os músculos do nosso corpo respondem da mesma maneira, dando esse tipo de estímulo para eles? Essa foi uma pergunta que um outro estudo fez. Então, já respondendo, é possível que cada grupo muscular tenha uma necessidade diferente em relação aos estímulos. Ou seja, braços e pernas, membros superiores e inferiores, podem precisar de estímulos diferentes nesse tipo de treinamento de tempo reduzido. Teve um estudo que comparou as pessoas destreinadas que treinavam uma série por exercício com um outro grupo de pessoas que treinavam 3 séries por exercício. Nos 2 grupos, eles estavam treinando 3 vezes por semana. E sabe o que eles encontraram? O grupo que fez apenas uma série teve resultados muito parecidos com o grupo que fez 3 séries. Isso quando o treinamento era para membros superiores. Agora, quando eles fizeram a mesma observação em músculos dos membros inferiores, a resposta foi bem diferente. O grupo que fez exercícios com 3 séries acabaram saindo na vantagem, tiveram resultados significativamente superiores àquele grupo que fez apenas uma série. Resumo da ópera, então, reduzir o número de séries para membros inferiores talvez não seja um bom negócio. Já para membros superiores, tudo indica que essa redução da série não vai impactar tanto assim. E como eu uso esse conhecimento na minha vida prática, lá na academia? Então, se o seu tempo é curto, talvez seja interessante na academia você priorizar o seu treino de pernas. Seguir todas as séries, todas as repetições, como está lá na sua planilha. Muito importante falar uma coisa aqui, pessoal. Não é para você leigo fazer tudo isso por conta própria, tá bom? A gente está falando de prescrição de exercício, que é um assunto complexo, que tem diversas variáveis envolvidas. Na sua avaliação, o profissional vai investigar quais são os seus objetivos com a prática do exercício, a sua idade, a sua composição corporal, o tempo de treinamento, a sua rotina, o seu sono, a sua alimentação. Por isso eu sugiro fortemente que, se você é leigo, converse com o seu professor. Poxa, eu tenho pouco tempo para treinar e eu vi que é possível estimular certos grupos musculares e ter a mesma resposta de força, de hipertrofia, se a gente puder fazer alguns ajustes no treinamento. Será que você poderia adaptar a minha planilha com esse objetivo? De uma maneira geral, quais são as recomendações dadas pela ciência para aquelas pessoas que não têm muito tempo para fazer exercícios? Resumidamente, a gente orienta essa pessoa a dar prioridade aos exercícios bilaterais e aos exercícios multiarticulares. O que seria isso então? Em vez de você fazer exercício para o braço direito, depois fazer exercício para o braço esquerdo, será que não tem algum exercício que você já possa estimular os 2 lados ao mesmo tempo? E a gente sabe que sim. Exercícios multiarticulares são aqueles que trabalham várias juntas, várias articulações ao mesmo tempo. Um exemplo de exercício multiarticular e bilateral é o treino de flexão de braço, que pode ser feito no chão, pode ser feito na diagonal, pode ser feito até contra a parede. Podem ser feitas várias adaptações a depender do nível de treinamento da pessoa e do grau de força que ela tem. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, trabalhar com exercícios isotônicos. O que é isso? São exercícios que trabalham toda a sua amplitude de movimento. Você vai movimentar todo o arco possível daquela articulação. No caso do cotovelo, por exemplo, você pode fazer desde o comecinho até o final. Esse tipo de exercício é mais interessante do que os isométricos nesse contexto. Isométricos são aqueles exercícios que a pessoa faz força parada. Por exemplo, se eu pedir para a pessoa segurar o pezinho e sustentar o braço a 90 graus por 10 segundos, esse é um exemplo de exercício isométrico. E aí, um exemplo de exercício interessante para se fazer com membros inferiores é o clássico agachamento. Existem diversas variações de agachamento, mas ele é um exemplo bem legal porque ele é bilateral,
ele é multiarticular, você pode fazer o agachamento em toda a sua amplitude e você pode variar os tipos de agachamento. Dessa forma você vai oferecer um estímulo interessante para os músculos dos membros inferiores e também para o tronco. Tem até uma aula aqui no canal falando só sobre isso. Exercício de agachamento também é interessante, é eficaz para fortalecer a musculatura do tronco. E sobre os membros superiores, devemos seguir essa mesma regra de bilaterais, multiarticulares e isotônicos, e não podemos esquecer de colocar exercícios de puxar, assim como exercícios de empurrar. Um exemplo de exercício de puxar: a puxada costas, a puxada frente. Exemplo de um exercício de empurrar: a própria flexão de braço. Existem outros também, a gente tem que explorar a nossa criatividade. É interessante colocar uma variação nos exercícios, mas se a gente seguir esses princípios, a gente consegue otimizar o nosso tempo e trabalhar vários músculos no intervalo bem menor. Maravilha, né? Mas como eu falei, se a pessoa tem alguma deficiência, alguma limitação específica, vamos pensar lá no universo da fisioterapia. A pessoa tem uma fraqueza seletiva do quadríceps femoral. Ela já não se encaixa nesse modelo, porque ela vai precisar fazer um exercício isolado para esse músculo. Se ela ficar só no agachamento, só nos exercícios globais, ela não vai ter o resultado esperado. Outra questão que já foi levantada pela ciência: será que faz diferença trabalhar com máquinas ou com pesos livres quando a intenção é otimizar o tempo de treinamento? E a resposta é não. Tanto faz. O que a gente vai considerar aí nessa decisão são fatores como a disponibilidade desses equipamentos. Então, se você está num lugar onde não tem máquinas, tudo bem, você pode fazer com pesos e vai ter os resultados da mesma forma. Vai depender também das necessidades pessoais e da própria preferência do aluno ou do paciente. Para algumas condições, as máquinas podem ser mais interessantes porque elas vão guiar o movimento. Por isso é importante o profissional fazer parte dessa decisão, porque ele vai analisar seus movimentos, ele vai considerar o seu nível de habilidade, de experiência na prática de exercícios e vai te ajudar a eleger o melhor recurso para você se exercitar. E se a gente considerar esse contexto de otimização de tempo, o volume é mais importante do que a frequência de treinamento. Como a gente falou lá no comecinho, se você for capaz de manter o mesmo volume de treinamento indo menos dias da semana, você pode ter resultados semelhantes. Mas para isso é bom tomar cuidado para você talvez não colocar muita dose de exercício num único dia. Outra recomendação: faça pelo menos 4 séries semanais por grupo muscular, trabalhando em torno de 6 a 15 repetições. Mas como que eu vou distribuir essas 4 séries? Aí é com você. Se para você for mais interessante ir 4 vezes por semana, mas ficar menos tempo na academia, você pode fazer cada dia uma série. Agora, se o seu caso é outro, você fala assim: não, Glauci, para mim é melhor eu ir menos vezes e pegar mais pesado nesse dia. Então, você pode talvez fazer 4 séries numa única sessão, num único dia, e não ir nos outros dias. Ou ainda, de uma forma mais suavizada, você vai 2 vezes por semana e cada dia você faz 2 séries. Como foi falado antes, o volume é mais importante do que a frequência. Existem também alguns métodos avançados de treinamento de força, como supersets, drop sets, rest pause. Eles podem ser interessantes também para essa pessoa que tem pouco tempo para treinar. Tem estudos mostrando que a utilização desses métodos avançados pode reduzir até pela metade o tempo que você vai permanecer no seu treinamento, desde que se mantenha o volume. Mas, como o nome diz, é um método avançado, não é uma opção para todo mundo. Vamos ver mais algumas recomendações. E sobre aquecimento e alongamento? Achou que eu não ia falar dessa parte, né? Vou falar assim. E já tem estudos também
abordando especificamente essas partes do treinamento. Bom, não existe necessidade de você gastar muito tempo com esses dois, principalmente com alongamento. Alongamento já se sabe que não previne lesão e você só vai gastar um tempo do seu treinamento alongando se você tiver problemas de flexibilidade, se seu objetivo for aumentar a sua flexibilidade. Quanto ao aquecimento, você pode fazer um aquecimento curto ali, tanto aquele geral, global, como também no específico. Não perca muito tempo fazendo isso. Agora o que eu vou falar não tá ligado a nenhuma recomendação, é uma fala minha, tá? A falta de tempo é um problema de todos, mas eu também penso que existe uma questão de prioridade aí. Existem pessoas que falam que não tem tempo, mas se você vai lá no celular e olha quantas horas essa pessoa passa por dia ali à toa nas redes sociais, pode chegar a 3 horas, 4 horas ou até mais. Então pode ser uma questão de prioridades. A prática de exercícios vai tomar um tempinho pequeno do seu dia e os benefícios vão ser colhidos por todo o resto dele. A gente tem a liberação de substâncias que vão trazer bem-estar, que vão ajudar a gente a dormir melhor. Para esses benefícios especificamente, treinar uma vez por semana não vai ser suficiente. Esses estudos que eu apresentei, eles falam principalmente de hipertrofia e de aumento da força muscular. É claro que trabalhar poucas vezes por semana ou fazer sessões mais curtas é melhor do que não fazer nada. Mas se você puder fazer mais vezes, provavelmente você vai colher benefícios ainda maiores. Outra recomendação que eu digo aqui é a respeito de dormir menos para treinar. Às vezes a pessoa acorda 4 da manhã para fazer um treinamento, 5 da manhã. Nesse caso, ela tem que dormir mais cedo também, porque se ela adota uma rotina na qual ela dorme tarde, cronicamente, e acorda muito cedo, ainda que seja para treinar, ela vai começar a desenvolver problemas crônicos de saúde. E quando a gente fala de saúde, o sono é tão importante quanto o exercício. A gente sempre vai pensar num tripé, o exercício, o sono e a alimentação. Tanto para emagrecimento, quanto para ganho de força muscular, é o tripé da saúde, né? Se a gente for pensar ali, para você ter uma boa saúde, você tem que pensar em dormir bem, com quantidade e qualidade de horas, você precisa movimentar seu corpo e você precisa nutrir bem o seu corpo. Cuidando bem desse tripé, você tem um sistema imune mais forte, ossos mais fortes, mais disposição, enfim, você vai colher inúmeros benefícios. Se você quiser saber mais sobre sono especificamente, tem vídeo aqui no canal falando sobre higiene do sono. E uma dica interessante também para as pessoas que têm pouco tempo é pensar em colocar essas atividades físicas nos seus momentos de lazer. Então, poxa, nesse final de semana, em vez de eu passar o sábado à tarde todo maratonando uma série no meu tempo livre, que tal se eu colocasse um tênis e fosse fazer uma caminhadinha no meu bairro? São trocas interessantes para aquelas pessoas que têm pouco tempo para se exercitar. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Se você quiser continuar estudando comigo de uma forma mais aprofundada, eu te convido a ser membro do canal. Se você tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, você como membro tem prioridade nas respostas. Além disso, você tem acesso a aulas exclusivas, tem selos de fidelidade e outros benefícios. Fica atento porque sempre tem vídeo novo aqui no canal. Já clique ali em Seja Membro e aproveite essa oportunidade. Um grande abraço e até a próxima!